Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wesley Ximenes e seja muito bem-vindo ao Quem Lê Ganha Mais. Minha Vida de Menina, de Helena Morley, foi a minha última leitura de 2020. No final do ano eu estava sobrecarregado para terminar o artigo de qualificação do mestrado e eu queria um livro leve, divertido, descontraído, e a Ellen me indicou Minha Vida de Menina, porque ela leu na época da faculdade e falou que eu iria gostar. E sim, foi uma das leituras mais agradáveis e divertidas que eu fiz em 2020. Eu recomendo esse livro principalmente para aquelas pessoas que querem começar a desenvolver o hábito da leitura. Tem um vídeo aqui no canal onde nós listamos os melhores livros lidos em 2020. Minha Vida de Menina fez parte da lista de livros da FUVEST entre os anos de 2017 e 2020, surpreendendo e agradando muitos professores de literatura. Esse registro biográfico é importante tanto para a história do Brasil, por conta das informações daquele período, quanto para a literatura nacional. Vários autores se impressionaram com essa obra, dentre os quais eu destaco Guimarães Rosa. Este é um livro que já nasceu clássico e ela é uma obra bastante estudada. Numa pesquisa superficial que eu fiz no Google, eu encontrei 5 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. Minha Vida de Menina foi escrita por Helena Morley, que é o pseudônimo de Alice Dairel Caldeira Brant, que nasceu em Diamantina, cidade do interior de Minas Gerais, em 1880. A primeira edição dessa obra foi publicada em 1942, quando a autora tinha 62 anos de idade. E ele é parte do diário da Helena, que foi escrito entre janeiro de 1893, quando ela tinha 13 anos, até dezembro de 1895, quando ela tinha já completado 15 anos de idade. Helena era filha de Alexandre e Carolina. Alexandre era de família inglesa e protestante e Carolina era mineira e católica. Ela teve 3 irmãos. O primogênito se chamava Renato, Luizinha era uma irmã mais nova que ela e o caçula se chamava Joãozinho. A família de sua mãe era da região de Diamantina, onde morava a maioria dos seus 11 tios e seus inúmeros primos com quem ela convivia diariamente. Nesta época, o Brasil tinha acabado de abolir a escravatura, fato que ocorreu em 1988. E o atual presidente da República era Floriano Peixoto. Diamantina fica a cerca de 290 quilômetros de Belo Horizonte e se desenvolveu a partir da extração de diamante que ocorreu a partir do início do século XVIII. No período em que Helena viveu, já não se encontrava mais diamantes como antigamente. A sociedade livre do Brasil foi o que me chamou bastante atenção. Eu falo livre porque como os antigos escravos eles foram libertos, mas sem nenhum auxílio, grande parte dessas pessoas elas continuaram morando nas senzalas. A avó de Helena ela continuou com alguns negros na chácara, pois eles não tinham para onde ir. Alguns tios de Helena ainda mantinham a ideia de que o trabalho só poderia ser feito por um negro e não deixavam os filhos trabalharem, nem que fosse para carregar algum pacote de presente na rua. Eles só queriam que seus filhos virassem doutores. O pai de Helena já não pensava assim. Ele falava que o trabalho era honroso e por conta disso ele fazia com que todos os filhos, tanto Helena e Luizinha meninas, quanto Renato e Joãozinho os meninos, eles tivessem trabalhos dentro de casa. Cada um tinha a sua atividade. Através da leitura do livro, o que nós podemos perceber de Helena é que ela era uma menina muito esperta e criativa. Ela tinha muitas ideias e questionamentos que nós olhamos assim e notamos que era à frente do seu tempo. Ela não ia muito bem na escola, mas ela tinha uma sagacidade para a vida. Além de ser uma menina de um coração muito bondoso. E um exemplo disso é que Helena se compadecia de algumas crianças que ela encontrava na rua. Chegou a dividir sua merenda e até mesmo pedia roupinha para suas colegas para dar para essas crianças. O pai de Helena estava sempre investindo todo o pouco dinheiro que eles tinham na abertura de novas lavras à procura de diamantes, mas ele nunca encontrava. Sempre que ele conseguia algum dinheiro, ele continuava gastando no garimpo. Por conta disso, a família passava por algumas necessidades financeiras e acabava dependendo da avó materna, que possuía uma condição melhor. Isso gerava alguns conflitos, o que é comum na maioria das famílias. Falando em família, toda família possui membros que são uns mais próximos que os outros, uns mais afastados. Na família de Helena, o tio Geraldo era o queridinho da dona Teodora.
que era a avó de Helena, e Helena a neta favorita. Ela sabia disso, se aproveitava um pouco, mas também reclamava de tanta atenção. Dentre as reclamações que ela conta aqui no livro, algumas eram por conta da mudança de rotina quando estava na casa da avó, também da questão de que ela deveria comer mais para poder engordar, e algumas cobranças no âmbito religioso. No casarão da Dona Teodora ocorriam as reuniões de família. Nas entradas do diário são contadas várias dessas reuniões familiares e as brincadeiras de Helena com seus primos. Essa é uma das partes mais características de Minas Gerais, ao meu ver. Famílias e agregados todos reunidos, muita comida gostosa e muitos causos para contar. Eu sei que isso pode acontecer em outros locais, mas é que em Minas Gerais isso é generalizadamente comum. Essa foi uma das coisas que eu mais estranhei quando eu fui para Minas Gerais. Nasci em São Paulo e com 6 anos minha família mudou-se para o Tocantins, logo após a divisão do estado com Goiás. Aí cresci sem familiares, só com os tios e primos que eram os amigos dos meus pais e seus filhos. Quando eu cheguei em Minas Gerais e vi que as famílias elas continuavam nascendo, crescendo e vivendo tudo muito próximo, eu estranhei, mas depois eu aprendi que o diferente era eu. Helena era normalista e uma de suas tias, Med, irmã de seu pai, estava esperando que ela se formasse para começar a trabalhar como professora na escola dela. Essa tia Med é um caso de amor e ódio e é muito engraçado ver a relação das duas. A tia sempre querendo fazer o bem para a sobrinha e Helena achando que algumas coisas eram implicações. Helena não era uma aluna de notas altas, ela gostava mais de estar na rua, brincando, passeando do que passar a tarde inteira estudando. A influência para escrever veio tanto do seu pai quanto do professor de português. O seu pai deu um diário para que ela fizesse suas anotações. E o professor de português ele exigia que todo mundo escrevesse uma redação e entregasse para ele na outra aula. Essa redação ela poderia ser uma descrição, uma carta ou uma narração. Helena ela sempre dizia que ela poderia sair da escola sem saber matemática, química e física, mas ela não sairia sem saber escrever. Helena era uma menina muito questionadora e no livro nós vamos nos deparar com várias questões nos diferentes aspectos da vida. O que mais me chamou a atenção foram as questões do âmbito religioso. Olha só o que ela dizia. Vovó, já tem tanto tempo que vovô, meus tios e essa gente toda morreu, pois se eles estão esse tempo todo no purgatório, já devem estar acostumados e não adianta a gente ficar até hoje rezando de joelhos tanto tempo como Chiquinha quer. Essa leitura funciona como uma viagem cultural. Através da leitura do livro, nós podemos conhecer a vida mineira do final do século XIX. Como era a organização da sociedade, o papel do homem, da mulher, das crianças e até mesmo da igreja. São muitos os costumes que nós conhecemos e alguns deles perduram até hoje. Eu conheci Diamantina em 2005 quando eu fui para lá fazer faculdade. Voltar para Diamantina através da leitura desse livro foi uma experiência enriquecedora. Na época que eu morava em Diamantina, eu não gostava da cidade. Assim que eu cheguei, eu já queria ir embora. Quando eu vi aquelas ruas que são só ladeiras, se você não está subindo, você está descendo, eu desanimei. Eu havia acabado de sair de um colégio interno, uma realidade de amizades totalmente diferente, e só quem viveu dentro de um colégio interno sabe do que eu estou falando. Eu não compreendia o país que é Minas Gerais. Depois de 5 anos de faculdade, eu já estava doido para ir embora. E aquele ditado que diz, a gente só dá valor depois que perde, é muito verdade. Depois que eu fui embora, eu senti saudades daquela cidade, daquelas ruas, daquelas casas, da comida e mais ainda das pessoas que eu conheci. Com isso, eu aprendi que é a nossa visão que torna o lugar bom ou ruim. No prefácio da primeira edição, a autora deixa uma mensagem para suas netas que serve para nós hoje. Vocês já nasceram na abastança e ficaram tão comovidas quando leram alguns episódios da minha infância, não precisam ter pena das meninas pobres, pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições, coisas que a fortuna não traz e muitas vezes leva.
São muitos os relatos divertidos aqui e creio que é possível, através da leitura, se divertir, alegrar, aprender e refletir. Tudo isso a partir da inocência de uma criança. Enquanto eu lia, eu lembrei de uma outra menina super esperta e inteligente que me surpreendeu muito, que é a Júlia Calisto, do canal Página 31. Conhecendo a Júlia, é que eu acredito que é possível uma pessoa de 13 anos escrever o que Helena escreveu. Se vocês ainda não conhecem a Júlia, assistam a live que a Ellen fez com ela. Vou deixar também aqui na descrição o link do canal para que vocês possam assistir mais vídeos da Júlia Calisto. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa obra. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Em homenagem a Júlia, vou ler o relato que começa na página 31. Sábado, 4 de março. Chego na chácara, procuro vovó e vou encontrá-la sentada no jardim, assistindo as negras fazerem vela de sebo. A bênção, vovó! Deus te abençoe, minha filha. Estava aqui olhando aquele galho de araçás tão maduro e pensando, como você os deixou ali até ficarem assim? É porque anteontem eu só vim de noite e ontem eu não pude vir. É mesmo? Então, ontem você jantou com a sua tia Mad? Gosto disso. Você só pode lucrar na companhia dela. Que é que ela te ensinou ontem? Tanta coisa. Conte-me algumas. De dia, ela me deu lições de educação e de noite, de economia. Como foi? Conte. Ela sempre aproveita para falar na falta de educação dos outros, e eu vejo que é só para me ensinar. Falou de gente que cospe no chão, coça a cabeça na sala e interrompe os outros quando falam. No jantar, ela disse que a gente não deve empurrar o prato do lugar. A gente bebe a sopa e fica aguentando o prato na frente até a criada tirar. Também não se deve palitar os dentes na mesa. Quanta coisa você aprendeu na companhia dela, agora é praticar. Mas como, vovó, se é eu mesmo que tiro o meu prato do fogão, como e depois lavo? Sim, quando você crescer. Até lá eu já esqueci de tudo. E as de economia? Perguntou vovó. O que é que ela te ensinou? Isso é que é de outro mundo. Em economia, nem seu Herculano pega a tia Mad. Ela falou muitas coisas, de mudar o sapato para ir à horta, não dormir vestida e tudo. Mas a economia do fósforo é que foi boa. Ela vinha me trazer para casa e me chamou antes de sairmos. Entrou na despensa, pegou a lamparina de querosene, pôs um pingo dentro e disse: se eu puser mais, a marciana deixa a luz acesa enquanto tiver querosene. Eu pondo pouco, ela dorme e este chega bem. Depois abriu a caixa de fósforo, tirou 3 e pôs na caixinha e disse: se eu puser 1, pode negar, 2 podem falhar, mas 3 não é possível, por isso eu deixo 3. Fechou a despensa e ainda viemos conversando até em casa. Vovó disse: veja só que mulher extraordinária é sua tia. Por isso é que ela, com os 80 mil réis da escola, vive tão bem, sustenta a casa e as irmãs e ainda convida pessoas para jantar, como você vê. É o segredo dela, minha filha. Aprenda tudo e não perca nada.